Eu quero ler o capítulo todo, Sofonias, capítulo 1. É difícil achar, eu vou esperar vocês acharem. Ano que vem, na escola dominical, nós vamos instituir que toda igreja cante aquele cântico infantil, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Acharam todos? Sofonias 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombetas e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Oremos. Nós somos o povo, ó Deus, que aguarda o dia da revelação do Teu Filho Jesus, e sabemos que aquele dia será um dia maravilhoso para os que creem no Teu nome, mas um dia de terrível terror para aqueles que hoje brincam com a palavra de Deus. Deus amado, dá-nos a graça de entender a Escritura Sagrada e guardá-la no coração para a obediência. Dá-nos também a graça de tendo entendido a Tua Palavra e decidirmos viver de acordo com ela, andarmos nos Teus caminhos decididamente. Ajuda-nos para que não tropecemos, e ajuda-nos para que o Teu nome seja glorificado através de nós, e grande seja o número daqueles que ao nosso lado sejam chamados para o gozo eterno do nosso Salvador. Pedimos que a iluminação do Teu Espírito Santo venha sobre nós, todos nós, para falar, mas também para ouvir, e principalmente para guardar a palavra do Senhor.
Oramos em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de começar esse sermão assim. No domingo passado, após ter terminado aquele sermão que eu preguei aqui sobre a relação da igreja e do Estado na experiência de Eliseu e Naamã, eu tive uma experiência à porta da igreja que para mim foi nova, depois de 21 anos de ministério. Vários irmãos me chegaram e costumeiramente, como cumprimentam o pastor pelo sermão, pastor, muito bom, beleza, obrigado. Mas alguns irmãos acrescentaram duas frases que eu nunca tinha ouvido antes. Aliás, a primeira eu ouvi, a segunda não. A primeira, o senhor falou duro hoje, né, pastor? E a segunda foi: o senhor não tem medo de um processo, não? E eu queria dizer o seguinte: eu tenho muito medo de processo, irmãos. E os irmãos me disseram isso porque citei nomes no sermão. E alguém observou de forma sábia que o meu sermão não teve muito equilíbrio, pois citei nomes apenas de um partido, enquanto que a gente precisava citar de pelo menos todos. E foi por isso que eu pedi que o sermão não fosse publicado na internet. Mas voltando ao que eu disse, eu tenho muito medo de processo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu fico perguntando: será que Jeremias tinha? Será que Isaías tinha? Será que João Batista não teve medo quando ele disse que Herodes era um adúltero? E ele citou nomes? Eu penso que sim. Mas se nós não citarmos os nomes, ou se pelo menos nós não denunciarmos os pecados, como nós que somos calvinistas, presbiterianos, ou melhor ainda, nós que somos cristãos, poderemos esperar mudança no nosso país? É claro que as nossas denúncias não são feitas por odiarmos as pessoas, mas elas precisam ser feitas exatamente porque nós amamos as pessoas. E pensando nisso, eu já estava preparando há um tempo para trazer uma pequena série de exposições em sinfonias para a igreja. Os irmãos que nas férias de janeiro frequentaram os cultos de quarta-feira e tem boa memória, vão perceber que o pastor Hélio não está trazendo nada além daquilo que eu já preguei às quartas-feiras aqui no mês de janeiro na igreja. Mas uma coisa é trazer essa mensagem para 30 pessoas, outra coisa eu espero que seja o efeito dela para 600 pessoas. E Sofonias, ele é contemporâneo de Naum, contemporâneo de Abacuque e contemporâneo de Jeremias. Eles falam ali logo no finalzinho do período da queda do reino de Judá e já na entrada do início do exílio do povo de Deus na Babilônia. Quando no seminário nós estudamos os profetas, nós descobrimos que eles podem ser divididos em 3 grupos: aqueles que pregaram antes do exílio, aqueles que pregaram durante o exílio da Babilônia e aqueles que pregaram depois do exílio. Antes do exílio nós temos Isaías, Jeremias, Joel, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Oséias, Amós e Jonas. Durante o exílio, Ezequiel e Daniel. Após o exílio, os 3 últimos livros do Antigo Testamento: Ageu, Zacarias e Malaquias. E uma das mensagens que nós percebemos, especialmente nos 12 profetas menores, que têm esse título de profetas menores unicamente porque seus livros são pequenos, mas são livros carregados de denúncias políticas, de convite ao arrependimento e de chamada ao povo de Deus para ser um povo que age, um povo que faz, um povo que participa da vida da sua cidade, que participa da vida do seu país e que é sim engajado nas coisas boas do reino de Deus para a terra. Sofonias prega por volta do ano 612, no final do reinado de Josias e depois do seu predecessor. O seu nome significa Jeová escondeu, Jeová protegeu, e pode ser uma referência aos negros dias do reinado de Manassés, que durante 55 anos fez de Judá uma anarquia,
porque a Bíblia diz que ele fez tanta coisa errada como rei, como governador, como aquele que dirigia a vida política da nação, que todas as ruas de Jerusalém foram manchadas de sangue. E era muito possível que Sofonias, que era parente de Ezequias, que foi rei, pudesse sim ter sido protegido, escondido, para que não fosse um dos mortos políticos por causa dos ciúmes, da inveja e da arrogância do rei Manassés nos seus dias de ter vivido sem arrependimento. E ele então é chamado por Deus para profetizar, e a sua profecia, dentro do contexto dos profetas menores, ela tem uma característica que é única. Todos os profetas falam do dia do Senhor. Uns falam do dia do Senhor como dia de juízo, outros falam do dia do Senhor como um dia de graça. Mas Sofonias, ele faz algo diferente, ele fala do dia do Senhor como um dia de juízo e de graça. E ele junta as duas coisas. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele faz várias denúncias contra o pecado da nação, para que haja arrependimento e mudança e volta para Deus, a fim de que esse dia do Senhor não seja para nós dia de angústia, dia de trevas e dia de negrume, como ele falou aqui no capítulo 1. Mas no final do capítulo 3, ele fala da graça de Deus, que levanta o tabernáculo caído de Davi. Ele tem, se eu pudesse resumir numa única frase a mensagem de Sofonias, eu diria que ele veio para dizer o seguinte: a nação está em perigo, e é tempo do povo de Deus acordar. É tempo do povo de Deus se arrepender dos seus pecados. É tempo do povo de Deus tomar uma postura nova e decidida de fé no seu Deus, no seu Rei, no seu Salvador, para que o dia do Senhor não nos apanhe de surpresa de forma ruim e terrível, mas para que o dia do Senhor seja o dia em que nós nos levantaremos sobre a terra para reinar com aquele que reinará em toda a sua majestade, que é Jesus Cristo. A mensagem de Sofonias se concentra na proclamação desse dia, e o alvo de suas profecias é Judá, a nação de Judá que está prestes a cair e ser levada cativa para a Babilônia, pela razão de que pecou contra Deus e perseverou não no arrependimento, mas no pecado que ofende o nome do Senhor. Se você ler capítulo 1, versículo 4, você observa que ele diz isso: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Versículo 12: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. Capítulo 3, versículo 14: canta ao filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração e exulta, ó filha de Jerusalém. E capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Deus castiga Jerusalém, Deus levanta Jerusalém. Deus traz a sua ira sobre Jerusalém, Deus traz a sua graça sobre Jerusalém. Deus faz a mesma coisa conosco, como o seu povo. Deus não abandona a sua aliança, Ele é fiel à sua aliança, mas Ele é justo. Sofonias então anuncia o julgamento de Deus no capítulo 1, e ele o faz de duas formas. Primeiro, no versículo 2 até o versículo 7, ele anuncia que Deus está preparando o seu julgamento sobre nós. Versículo 2 e versículo 3, ele diz que o juízo de Deus é sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Eu julgarei todas as coisas, os homens e os animais, as ofensas e os perversos que as cometem. Ninguém está livre do juízo e do julgamento de Deus, mas o julgamento de Deus, ele se afunila e especificamente ele vem sobre Judá e sobre Jerusalém, não somente como cidade, não somente como país, mas principalmente como povo. E ele então diz que serão castigados de Judá e de Jerusalém todos os idólatras de Baal e os seus ministros, versículo de número 4. Observe comigo, capítulo 1, ele diz que estenderá a sua mão
julgará os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. O texto diz que Deus os exterminará definitivamente. Sofonias está falando de um grupo conhecido como os quemaris. Eram sacerdotes de Baal que usavam roupas negras e que foram destruídos definitivamente pelo rei Josias, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 5. Os idólatras da natureza, Deus castigará aqueles que cultuam o exército do céu. No tempo de Sofonias, o sincretismo mesopotâmico, que vinha da Síria, estava crescendo na Palestina. A idolatria e a astrologia em seu culto ao zodíaco, não a astronomia, mas a astrologia, andavam sempre juntas. Eles adoravam as estrelas de cima dos seus telhados, eles subiam em cima das suas casas e realizavam sacrifícios para as estrelas, para a lua, para os planetas, para o sol, dentro de Jerusalém. Ele questiona e diz que Deus trará juízo sobre os sincretistas religiosos, aqueles que, conforme ele diz aí mais abaixo, juram pelo nome de Deus, mas também juram pelo nome de Milcom. Aqueles que frequentavam o culto a Deus, mas que também frequentavam o culto aos deuses pagãos. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas amam também a outros deuses no seu coração e diante dos seus olhos. Aqueles que misturam religiões para poder serem agradáveis aos ouvidos do povo serão castigados. Aqueles que são desviados da fé correta, aqueles que deixam o Senhor, diz o texto, também serão castigados por Deus. Versículo 6: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Aqueles que frequentavam a igreja, aqueles que prestavam culto a Deus, que aceitavam e praticavam o sacrifício das ovelhas lá no templo de Jerusalém, e que agora não andam mais por lá. Aqueles que estiveram conosco um tempo na igreja, mas que hoje estão gastando o seu tempo com baseados e outras coisas mais. Aqueles que seus pais trouxeram à igreja religiosamente, e que em casa liam a Bíblia com eles e oravam com eles, mas hoje, depois de jovens, depois de adultos, disseram que preferem ganhar dinheiro, que preferem ganhar a vida, e que o costume dos seus pais é ultrapassado. A Bíblia diz que Deus trará o seu juízo sobre estes que, tendo andado na igreja, se afastaram dela e se afastaram de Deus. Mas o juízo de Deus vem também sobre aqueles que não perguntam por Deus. Aqueles que, quando você diz eu quero falar de Deus para você, ele diz eu não quero saber. E na última quarta-feira nós fomos confrontados por Pedro na sua segunda epístola, quando ele diz: olha, a base da nossa autoridade é a história do Evangelho, não é a sua experiência pessoal, não é nós compararmos o cristianismo com outras religiões. O que sustenta a fé da igreja é a crença inequívoca, inabalável, que não pode ser empurrada para o lado de que Jesus veio e a cruz aconteceu. Tanto é que na nossa pública profissão de fé, nós somos chamados a confessar a Jesus Cristo com a nossa boca. Se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para que você seja salvo, você precisa crer que a ressurreição foi de verdade. Ela aconteceu na história, tem data no calendário. Mas também é necessário você crer que Deus veio até você através da revelação de Jesus Cristo nas Escrituras. Esses são os dois argumentos de Pedro. Então, quando nós vemos aquelas pessoas dizendo que Deus, não estou nem aí para Deus, não se assuste. Quem é incrédulo, e só se tornará crente se uma obra de Deus, não minha, não sua, mas através do nosso testemunho, chegar aos seus ouvidos. Não precisamos ter medo de testemunhar o Evangelho,
Porque, por mais que a ciência o questione, a ciência não pode questionar aquilo que tem data no calendário e aconteceu na história. Porque, como eles mesmos dizem, contra os fatos, não tem como destruí-los. Mas Sofonias diz mais. Ele diz que não buscar a Deus é não consultar a sua palavra para orientação como fonte de consolo e de esperança. E essa lista, ela pode ser vista também como um processo que começa no deixar de servir a Deus de todo o seu coração, deixando-se levar por aquilo que nós chamamos de secularização, de que os valores do mundo lá fora pesam mais no nosso coração do que os valores de Deus que são ensinados na sua palavra e pregados aqui neste púlpito, domingo após domingo. Quando nós começamos a aceitar muitas novidades e misturamos os conceitos de Deus com os conceitos do mundo, a Bíblia diz que nós acabamos, sem perceber, deixando Deus de lado. E Deus chega em Judá e diz: olha, aqueles que me seguiam, mas não me seguem mais, e aqueles que não perguntam por mim, eles não estão fora do meu juízo. E a segunda razão, porque Deus anuncia o seu julgamento, é exatamente porque os homens são pecadores e constantemente pecam contra Deus. Então ele abre a palavra-chave do seu texto, versículo 7, e assim, de forma muito forte, ele diz: cala-te diante do Senhor. Observe o verso 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Fique calado, porque Deus quem irá falar. O dia do Senhor é dia de julgamento, é o dia que se aproxima, versículo 7, versículo 14, é quando Deus trará com os pecados de toda a humanidade, mas também os pecados de todo o seu povo a conhecimento, a público, e os julgará um a um. Quais pecados são esses? Sofonias diz quais são os pecados. Ele primeiro diz que é a quebra da aliança e o sincretismo religioso, a idolatria e a apatia para com a verdade de Deus, versículo 12, naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com a lanterna e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz nem bem nem mal. Aqueles que estão apáticos à vida religiosa, aqueles que têm sentimentos de orgulho nacional e a certeza da sua autossuficiência de tal maneira que parece que não existe Deus no céu. Capítulo 2, versículo 3: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Aqueles que não buscam a justiça, aqueles que não buscam a mansidão, aqueles que não cumprem a palavra de Deus, não terão como se esconder de Deus no dia do seu juízo. E ele diz mais: um senso comum de que não mais precisamos de Deus. Se Deus não se interessa por nós, também nós não nos interessaremos mais por Deus. Um sentimento que é muito semelhante ao espírito do pós-modernismo: eu não estou nem aí, é o que dizem. O que importa para mim é viver o momento, é ter mais Coca-Cola na minha vida. Mas Deus diz: por mais cheio de Coca-Cola que você seja, no dia do juízo você vai supitar, porque eu vou dar uma sapituca em você. Deus não permitirá que essa vida largada de qualquer maneira continue por muito tempo. É interessante como muitas vezes nós apregoamos a palavra do Senhor com muita seriedade, expondo, explicando, dizendo para as pessoas o que é, e quando termina o culto as pessoas dizem: não estou nem aí, e ainda dizem isso no Facebook. Meus irmãos, minha irmã, se na internet o mundo inteiro vê o que você escreveu, imagina Deus, que vê muito mais do que a internet publica.
Deus está chamando o seu povo a prestar atenção e a levar com mais seriedade a sua vida de consagração na sua presença, porque se nós não fizermos nada, as coisas vão desandando vagarosamente, até que elas começam a desandar rapidamente na nossa vida. E ele então descreve isso: o dia do Senhor está próximo. É dia que a gente deve se calar na presença de Deus. É o dia que Ele preparou o sacrifício. É o dia que Ele já separou e santificou os convidados. Deus usa as figuras do culto para dizer que o culto que nós praticamos muitas vezes o desagrada. Não por causa da liturgia, mas por causa da nossa atitude diante dEle. E então ele começa a descrever por que o juízo de Deus vem. Quem são os patrocinadores? Quem são os personagens dessa peça que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus vai castigar? E ele começa de cima para baixo. Ele diz: os oficiais, os filhos do rei, os embaixadores estrangeiros, versículo de número 8. Leia comigo, observe. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais. Os oficiais é uma menção aos magistrados, aqueles que trabalham com a justiça. Os filhos do rei, aqueles que vivem do palácio, lá dentro do palácio. Os estrangeiros, que são os embaixadores, aqueles que as outras nações enviam para vir participar da nossa nação. Uma referência à liderança civil da nação, aqueles que lideram, mas não são tão comprometidos com Deus como deveriam ser. Nós estamos falando de Judá, uma nação que foi construída em cima da fé no Deus único, e que se afastou dele. E se isso aconteceu com Judá, que foi construída diante de tantos milagres e de tantas promessas, imagina o Brasil, que até hoje ainda não aprenderam a crer em Deus de todo o seu coração. Portanto, quando nós olhamos para aqueles que lideram o nosso povo, e nós estamos em épocas de eleição, domingo que vem vamos votar, Deus está dizendo: cuidado vocês que estão aí pedindo votos, porque com a minha palavra não se brinca. E de fato, irmãos, nós temos os governantes que nós merecemos, porque somos nós que os colocamos lá, e eles são eleitos do meio de nós. E não é porque nós somos crentes que nós estamos fora disso. A palavra de Deus diz: olha, os oficiais, os filhos do rei, os embaixadores estrangeiros, estes são os primeiros que eu vou visitar. Mas Deus continua. Segundo, ele vai visitar os religiosos místicos e oportunistas, versículo 9. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Ele está falando dos pastores. Nós vivemos uma época de muita corrupção entre os pastores. A igreja vai crescendo, graças a Deus. Hoje nós somos 33% da população do nosso país, números oficiais do IBGE. Eu me lembro que há 31 anos atrás, quando Deus me converteu, nós éramos 5, 6% da população. Hoje nós vivemos um tempo de facilidades muito maiores do que os nossos avós, que ainda estão aqui na igreja conosco, viveram. Hoje nós temos muita mais facilidade de falar de Jesus que os nossos bisavós tiveram. Quando os padres batiam facão na coxa ao redor dos missionários que pregavam o evangelho, para intimidá-los. Quando as nossas Bíblias eram queimadas nas praças públicas, chamadas de Bíblias adulteradas. Quando para chegar numa cidade, as pessoas eram proibidas de alugar cômodos para nós. Isso já passou, graças a Deus. Hoje nós transmitimos o nosso culto, graças a Deus, com liberdade, pela internet de graça. Mas o Senhor Jesus não disse que nesse caminho de crescimento nós poderíamos obedecer a palavra dele só mais ou menos. E nem inventar coisas. Como tem aparecido coisas que eu poderia declinar aqui uma atrás da outra, e a gente riria até delas. Coisas absurdas,
que pastores estão fazendo por aí e dizendo que foi Deus que mandou, como por exemplo na Bahia, um pastor disse que está vendendo lá um sabonete que perdoa pecados. Se você tomar banho com aquele sabonete, você está perdoado dos seus pecados por 7 dias, olha que beleza. Esse é só um dos muitos exemplos que eu poderia contar para os irmãos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não permitirá que esse tipo de gente continue andando por aí com liberdade. Porque quem julgará não será aqueles que colocam processos no Supremo Tribunal Federal. Quem julgará é aquele que está acima do Supremo Tribunal Federal, que é o justo juiz de toda a terra, Deus, o Senhor. Mas ele desce mais. Ele diz que os políticos, os líderes, os representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário estão comprometidos. Ele diz que os religiosos, os líderes espirituais do povo estão comprometidos. Mas ele também diz que todo o povo está comprometido no versículo 11: uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Irmãos, nosso país está em perigo de dizer para o mundo que somos cristãos e não sermos, de dizer para o mundo que existe um avivamento no país e ser engodo, de dizer para o mundo que a vida mudou e ela continua a mesmíssima coisa de antes da pregação do Evangelho. E por amor ao seu povo, Deus vem e diz: todo o povo está contaminado, todo o povo. Deus não deixou ninguém de fora, você, eu, todos nós estamos contaminados. Isso não é a graça de Deus que vem até nós. Abre os nossos olhos para enxergarmos e vermos o que está acontecendo ao nosso redor. Nós continuaremos andando nesse caminho de fé mais ou menos, que não agrada a Deus, porque Ele diz que uma fé morna, Ele está a ponto de vomitar da sua boca. Ele quer uma fé resoluta, Ele quer uma fé decidida, Ele quer uma fé que tem identidade. E Ele chama a atenção do seu povo. A mensagem de Sofonias diz até aonde que as pessoas se reúnem e aonde Deus começará o seu juízo. Ele diz: na porta do peixe e na cidade baixa. Tem até o bairro onde a coisa acontece. Tem até o bar onde a coisa acontece. Deus diz: o meu juízo vai começar lá na porta do peixe. E a gente fica brincando com Deus, achando que Ele não vê o que a gente está fazendo. Eu me lembro de um senhor que veio frequentar a igreja, numa igreja que eu pastoreei no interior. Muita gente boa, muita gente fina, pescador, daqueles que todo mundo gostava de ir para o Araguaia todo mês de julho para pescar com ele. E um dia ele foi pescar no Araguaia e tombou 2 canoas. Uma porque ele bateu a cabeça numa caixa de abelhas, e a outra porque era barbeiro mesmo. E foi virar a canoa e virou com todo mundo lá na canoa. A notícia chegou na igreja, e eu, muito bobo, ao cumprimentar lá a porta da igreja, falei: ei, irmão perigoso. Só isso. E o irmão saiu da igreja, dizendo que eu tinha expulsado ele da igreja. E eu fui lá na casa dele pedir perdão por ter falado isso, e explicar por que eu disse isso. E então ele me disse: não, pastor, eu pensei o seguinte, que outro dia, teve uma época que eu mandei colocar a sarça da IPB na porta do carro da igreja. Então onde eu ia, o pessoal via que era o pastor que estava passando. E ele estava num bar bebendo cerveja à tarde, com os amigos. E eu passei com o carro da igreja. Não vi nada, não sei de nada. Se alguém me perguntar, não lembro nem que esquina que era. Mas ele entendeu que quando eu chamei de perigoso, é porque ele estava lá bebendo. Não precisou nem de eu falar com ele, a própria consciência veio sobre ele. E depois me chamou de culpado por ele ter saído da igreja. É na porta do peixe que você dá um mau testemunho,
é na porta do peixe que o juízo de Deus te alcançará. É a mensagem que ele diz para Judá. A coisa vai começar a ficar feia lá na porta do peixe, depois vai tomar conta de toda a cidade baixa, e eu castigarei a todo o povo. É Sofonias que está dizendo isso. Deus é preciso no seu juízo, e ele diz no versículo 14 ao versículo 16 que o seu juízo será severo. As palavras escolhidas por Sofonias são assustadoras, irmãos. A palavra dia, apontando para o julgamento, aparece 6 vezes. O dia do Senhor é amargo, até mesmo para o poderoso, para o rico, aquele que tem dinheiro para poder pagar um advogado para se safar do processo. Vai ser amargo para ele também. O dia do Senhor, ele diz, é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de correria, de alvoroço, é dia de desolação, é dia de negrume, como um dia de tempestade com muitos relâmpagos. Tocar a trombeta rebate é anunciar que a cidade está sendo invadida pelo exército inimigo. Isso aconteceu alguns anos depois, quando Nabucodonosor chegou à porta de Jerusalém. Meus irmãos, a mensagem profética, ela tem um alvo muito claro: arrependa-se antes que o dia chegue. É essa mensagem que Deus diz para nós pregarmos ao mundo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Dizer para as pessoas: mudem, emendem seus caminhos, venham andar conosco, peregrinando para servir este Deus, rejeitando essas coisas que são indignas, abraçando a justiça, a paz, a verdade, o amor, as coisas, o fruto do Espírito, as coisas que Deus dá para nós. E ele então chega no clímax, no versículo 17, e ele diz: por que Deus será tão severo contra o seu povo? Ele diz no verso 17, com todas as letras: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará nas ruas. Isso aconteceu literalmente em Jerusalém no ano de 586, por volta do mês de julho ou março, se não me engano. Nabucodonosor chegou e ele veio do norte. Jeremias havia dito na sua profecia: o perigo vem do norte. E eles vieram. Depois de 3 anos de cerco e muita fome, a cidade caiu. E começou a cair lá na porta do peixe, onde Deus disse que ela cairia. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus diz: acorda, ouça o que eu estou te dizendo, antes que o meu dia chegue sobre você. E Pedro diz que quando o juízo de Deus começa na terra, e de tempos em tempos ele vem em juízo sobre a terra, em épocas de reavivamento, ele sempre começa na igreja, ele sempre começa conosco. Deus não começa o seu juízo com o governador do estado de Goiás e nem com a presidente da república. Deus começa o seu juízo com a igreja. E a pergunta que eu faço é: nós ficaremos de pé diante do Rei que governa todas as coisas? Todos aqueles que pesam a prata, os que realizam o seu comércio, todos aqueles que se apegam à borra do vinho. Apegar-se à borra do vinho não quer dizer uma pessoa que anda se embebedando por aí, não é isso que quer dizer aqui no texto. Apegar-se à borra do vinho é beber qualquer coisa, é fazer qualquer coisa. Não, eu faço isso porque Deus não faz nem bem nem mal. Deus é um zero. Deus não vai me julgar. Como aquela moça que disse para sua companheira que não tinha nada demais ir para a cama com o seu namorado cristão no motel, porque a gente pede perdão e depois a gente pega de novo. Coisas que são ditas à porta da nossa igreja e a gente acha que ninguém ouve, mas que Deus sabe, e muito mais. Aqueles que dizem: não, Deus não vai castigar a gente não, pode ficar tranquilo, Deus é amor, e Ele é amor, e é exatamente porque Ele ama que Ele trabalha e aplica a sua justiça. A razão do julgamento é que nós pecamos contra Deus. E eu quero concluir
Deus está anunciando o seu julgamento. Por isso nós estamos em perigo. Um perigo que é histórico, pois fala do momento presente, mas que também é escatológico, porque diz que se nós nos arrependermos agora e mudarmos a nossa postura hoje, o futuro pode ser melhor. E essa é uma das razões que eu creio tranquilamente que é possível sim nós termos irmãos envolvidos com processos políticos e a nossa igreja ter candidatos a vereadores, a deputados federais, estaduais, a governadores e a presidente da república, porque nós podemos contribuir com algo bom para esse país. Mas também nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos dos nossos têm se envolvido com escândalos e escândalos tristes. Um destes que está sendo condenado agora pelo mensalão é bispo de uma igreja evangélica. E Deus não quer que seja assim. Deus quer que nós sejamos exemplo e reserva moral para a nossa nação. Eu não creio naquele negócio que aconteceu nos Estados Unidos algumas décadas atrás, de que a maioria moral deve ser obedecida. Mas eu creio que, como minoria que nós somos, nós temos gosto, pois somos sal, e temos posição, pois somos luz. Embora Sofonias proclame o juízo severo de Deus contra o povo, contra os homens, ele terminará a sua profecia falando de esperança. O juízo de Deus vem, é amargo e triste, mas há esperança desde que haja arrependimento, desde que haja mudança, desde que haja renovação de compromisso. Não é suficiente depender da fé e da piedade de uma geração que veio antes de nós. É necessário que a geração de hoje, e eu falo aos jovens da igreja, é necessário que a geração de hoje seja ousada no seu testemunho a Cristo, e que fale de Jesus onde estiver, seja na universidade, seja no trabalho, e seja também aqui na igreja, onde estamos discipulando aqueles que vêm depois de nós. Cada geração precisa descobrir na palavra como se serve a Deus. E eu faço 3 aplicações. Primeira, nós devemos nos atentar para os perigos silenciosos do sincretismo, da mistura de religiões que está sempre batendo à nossa porta, dizendo: deixa eu entrar, eu não vou atrapalhar nada não, só vou melhorar um pouquinho o seu culto. E aí a gente vê pastores vestindo tudo de branco, igual na macumba, porque lá eles se vestem tudo de branco, e parecem mais enfermeiros do que pastores. Nada contra os enfermeiros, tudo a favor. Que para eu ter poder, eu preciso trocar um chofar na entrada do templo, antes de tudo começar. E ai daquele que compõe uma música, que critica essas coisas. Não, cuidado com o misticismo que dilui a verdade através de sentimentos. Cuidado com essa religião que eu acho que é minha e ninguém tem nada a ver, porque a religião que nós seguimos é a religião do povo de Deus. Segundo, o juízo de Deus, ele sempre começa com o seu povo. Nós oramos aqui: Senhor, manda um revivamento para o Brasil, e esquecemos que dentro da mala vem o Espírito Santo, que trará dentro da sua mala santidade. E eu me lembro de um irmão que se levantou no meio de um encontro de sínodo e falou assim: Senhor, dá-nos um avivamento que não seja pentecostal. Mas quem vai mandar o avivamento é Deus, Ele que resolve. Se Deus mandar um avivamento pentecostal, a gente não segura não, é de Deus. Agora, nós sabemos que Deus não é incoerente. Nós sabemos que Deus, Ele segue a sua palavra e a verdade. Mas tem muito pentecostal por aí que ama a Deus muito mais do que nós, irmãos, e o serve com todo o seu coração. Deus começará conosco,
o seu povo, todo o seu povo. Terceiro e último, nós devemos nos preocupar sinceramente com o discipulado da próxima geração, a próxima geração de cristãos, os nossos jovens. Tem sido recorrente no nosso discurso na igreja nos últimos meses falar sobre discipulado. Estamos preparando um programa de discipulado que vai sair, está quase saindo, está no forno. Mas esse programa será apenas mais um programa da igreja que ela adotou nos últimos anos. Se você, se nós não entendermos que a palavra de Deus sempre foi passada de fé em fé, de um para o outro. Paulo disse a Timóteo: que da minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles transmitam a outros. E Deus está levantando pessoas, inclusive jovens, para liderarem a igreja na próxima geração. A pergunta que nós temos que responder é: essa juventude que está se levantando para liderar a igreja daqui 10 anos, 15 anos, está pronta? Nós que tantas vezes achamos que nós não estamos prontos. Meu jovem, e jovem aqui eu falo você que tem de 25 anos para baixo, você está pronto para liderar essa igreja? De acordo com esta palavra? Porque o censo do IBGE diz que 3 grupos cresceram nos últimos 10 anos no Brasil: os desigrejados, aqueles que dizem que amam a Jesus, mas não querem saber de igreja; os ateus, aqueles que dizem Deus não existe; e os crentes nominais, aqueles que vão lá para a televisão e dizem: eu sou evangélico, mas não tem problema eu frequentar shows porno eróticos na minha cidade, não. 3 grupos que cresceram. E eu termino dizendo também de um grupo que cresceu e ninguém percebeu: nós. Depois de vários anos no censo em que os crentes, as igrejas históricas só diminuíram, na última estatística ela cresceu 0,3%. As igrejas históricas voltaram a crescer. Agora, o compromisso das igrejas históricas com Jesus é real. Porque se o nosso compromisso com Deus é real, daqui 10 anos, nós seremos maiores e maiores e maiores. Porque o trigo crescerá no meio do joio também. Aleluia. Às vezes a gente fica chateado achando que Deus não está abençoando. Puxa, Senhor, tanta dificuldade. Mas a Bíblia diz: o joio e o trigo crescerão juntos, para a glória de Deus e em nome de Deus. Essa igreja, se ela servir a Deus, ela vai continuar crescendo. E aquilo que aconteceu conosco alguns anos atrás, que nos esvaziou, vai ficar para trás. Porque o único que pode levantar a igreja e colocá-la de pé é o dono dela, Jesus. E a Bíblia diz: Ele está no meio de nós. Feche seus olhos. Deus, eu não quero ter medo de ser cristão e de falar de Jesus. Não quero ter medo de denunciar o pecado, mas também não quero ter medo de viver a graça. Não quero ter medo de adorar o Senhor por causa da beleza da Tua santidade. E nem quero ter medo de me aproximar, uma vez que Jesus vai adiante de mim e é o meu mediador, e é o mediador de todo o Teu povo. Deus, nós não queremos ter medo de ser quem nós somos e onde estamos.
Não queremos ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E não queremos que a nossa voz se cale diante da sociedade e do seu secularismo, mas queremos aprender verdadeiramente como é amar. Ensina-nos, Senhor Deus, a amar como Jesus nos amou, de tal forma que nós perdoemos uns aos outros quando nos ofendermos, Senhor Deus, de tal forma que a esposa peça perdão e perdoe o marido, de tal forma que o marido peça perdão e perdoe a esposa, de tal forma que o pai peça perdão e perdoe o filho, e o filho peça perdão e perdoe o pai, a mãe, o avô, o tio, o parente, o colega de trabalho. Ó Deus, ensina-nos a amar como o Senhor nos ama, ao ponto, Senhor Deus, de nós vivemos uma vida de amor abnegado, de uma fé que trabalha operosamente e de uma esperança que não é arrastada por vento de doutrina nenhum. Ó Deus, ouve a nossa voz, nós te clamamos, nós te pedimos, Deus, tira de nós todo o medo, porque nós sabemos que o Senhor está no meio de nós. É o Senhor quem fala conosco de manhã na Tua Palavra, é o Senhor que vem à nossa memória quando estamos dirigindo, é o Senhor quem abençoa, Senhor Deus, quando no fogão lembramos de Ti. Deus, o Senhor é tudo para nós, e nós não queremos negar isso jamais, diante de ninguém, mas ensina-nos a amar, ensina-nos a colocar para fora isso que o Senhor tem feito dentro de nós, para que o universitário se converta, para que o secundarista conheça Jesus, para que o empresário saiba quem é Deus e o carroceiro saiba que o Senhor o ama. Deus, torna esse amor dentro de nós simples, fácil, acessível, e faz Ele derramar, ó Pai, pelas beiradas das nossas programações, dos nossos encontros, dos nossos trabalhos, das nossas proposições, dos nossos passeios, da nossa vivência e da nossa convivência. Deus, abençoa este povo te ama e nós sabemos que o Senhor ama este povo. Ó Pai, a nossa esperança é Jesus. Vem sobre nós. Seja servido de vir agora, de vir hoje, visitar o Teu povo. Enche o Teu povo do Teu Espírito, todos os dias, durante toda essa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.